Olá, meus amigos, aqui Gil Menich, o Conde Basile, direto do Santuário Nacional de Santa Saracali, em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. E hoje vou estar falando neste programa sobre as mentiras contadas em nome da espiritualidade. Você também está cansado de ouvir mentiras ou histórias que não se encaixam? Então, esse vídeo é para você. Mas desde já, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e não deixe de seguir o nosso canal para que cada vez mais ele cresça. Então, pegue a sua xicrinha de café, porque hoje nós vamos desmanchar este crochê. Hoje o babado vai ser forte, nós vamos despentear este macaco para deixar você esclarecido sobre esse assunto. No seu programa Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje vem com este tema muito importante. Há muito nós ouvimos falar da espiritualidade. Mas o que é mentira e o que é verdade? E muita mentira é contada em nome da espiritualidade. Então, o tema de hoje é: chega de mentira em nome da espiritualidade. Exatamente isso. Por quê? Porque muito se fala sobre espiritualidade e, na prática, nós não conseguimos exercer. Então, se tudo que é falado é para que nós aprendamos com a espiritualidade a ser humano melhor, pessoas melhores, executar coisas melhores em nossas vidas, aprender sobre a espiritualidade, as religiões, os grandes sábios, ou as pessoas, né, os grandes magos, os grandes videntes, os grandes zeladores, né, os grandes religiosos, tudo que eles contam é verdade? E se é verdade, por que na prática, quando nós vamos exercer esses mandamentos, as coisas não se encaixam? Então a gente tem que desfiar este novelo, tem que desmanchar esse crochê, porque tá um emaranhado, um balaio de gato que não dá para entender. Vamos começar pelo princípio de tudo, que seria o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? A livre escolha. Se nós, seres encarnados, espíritos encarnados, viemos na Terra e temos um livre-arbítrio, nós temos o direito à escolha. Então, como é que as religiões, os religiosos e os espíritas de várias vertentes nos colocam em posições? Então, decidir é certo ou é errado? Ter o poder de decisão é correto espiritualmente ou é incorreto? Se tem uma receitinha para ser quem nós somos. Aí não bate, né? Se o livre-arbítrio é um direito de todos os encarnados, todos os espíritos encarnados, então não existe erro sobre as nossas escolhas. Então, quando se fala, por exemplo, de um tema super polêmico, olha, você tem o livre-arbítrio, tem a livre escolha, então eu opino pelas coisas.
Claro que o livre-arbítrio, ele é o princípio de tudo, por quê? Porque nós somos responsáveis pelaquilo que fazemos. Causa e efeito. É a lei da causa e efeito. Então nós temos o direito à escolha, nós temos direito aos acertos e aos erros. E vamos pagar pelas consequências desses erros. Ok. Então, como que a gente pode dizer que o plano espiritual, ele vai te cobrar algo que ele mesmo diz que você tem que ter o direito de escolha? Tá errado, não tá errado. Então, fica contraditório. Porque assim, você pode escolher as coisas, porém, a gente, claro, tá suscetível ao que vai acontecer. Mas se é o plano astral que vai cobrar, se a espiritualidade vai cobrar, como é que fica isso? Então a gente começa a viver a nossa vida na Terra, de encarnado, pensando nas consequências de quando a gente vai partir, de quando a gente voltar a deixar de ter esse corpo e ser matéria. Não ser mais matéria, ser espírito. Desculpa. Então quando a gente virar espírito é que a gente vai estar fazendo ou usufruindo daquilo que a gente fez aqui na Terra. Não, 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 não. Tá super errado isso. Essa hipervalorização do plano espiritual e da condição de espírito desencarnado é que confunde toda a cabeça de nós. Ou que todos os desencarnados são seres de muito mais iluminados do que os encarnados. Ou que todo encarnado o desencarnado é um ser vagante e que vai prejudicar a sua vida. Então, não bate. Se todos nós, quando vamos virar espíritos novamente, sem os corpos encarnados, nós vamos ser pessoas melhores e vamos estar num plano de evolução, por que é que reencarnamos nessa Terra novamente e causando problemas e prejudicando pessoas e prejudicando o planeta e prejudicando a história, sendo que quando você vai para o plano espiritual, tudo é aprendizado, é correto. Tá errado. Por quê? Porque o plano de aprendizado e de acertos e erros é a encarnação. Quando nós vamos para o plano espiritual, a verdade é que nós vamos exatamente para aquele portal energético, para aquela dimensão que nos cabe, que nós, como encarnados, vibramos durante toda a nossa existência. Então, a nossa vibratória como encarnados nos deixa com um perfil específico, energético, de um ser espiritual. Então, o nosso espírito fica com aquele estigma, né? Nós ficamos prontos para ser daquela dimensão. Então, você vai para dimensões de pessoas. Se você é muito ruim, uma pessoa muito má, quando está encarnada, quando você sai daqui, você vai encontrar os seus pares. Você vai para aquele nicho de pessoas que vibraram naquela energia. Então, dali, você vai ser designado novamente para chegar aqui na Terra novamente, uma nova encarnação e tudo mais. Então, são planos espirituais assim. E outra, e não são planos punitivos, como as pessoas que vendem. Que a punição para você vem, tá coçando aqui meu olho um pouquinho, que a punição para você vem depois da morte. Isto é um grande balela que nós plantamos nos seres encarnados. Que é para deixar simplesmente a pessoa com medo de algo desconhecido. Quanto mais a gente alimenta o medo do mistério, que é a morte, que é o outro plano, que é o plano espiritual, mais é fácil de te controlar. Então, mais a gente vai conseguir manipular as pessoas. Então, o que acontece? As religiões e os mestres, os sábios, têm esta mania de querer manipular as pessoas com o desconhecido. Então, vamos desvendar, vamos desfiar isso tudo? Primeiro, viemos para a Terra como um aprendizado. Céu e inferno existe? Não! Existem planos dimensionais onde você vai encontrar pares. Há pessoas que vibram na mesma energia que você vibrou na Terra. É para lá que você vai. Ponto.
Existe o Vale dos Suicidas? Não! Ah, pronto, agora eu vou ser bombardeado, principalmente pelos kardecistas. Não tem. Esse Vale dos Suicidas é o maior caô que existe. Sabe por quê? Porque se nós temos o livre-arbítrio de escolha, se nós nascemos com a livre escolha, nós também temos o direito de querer continuar vivos na Terra ou não. Ou isso, o livre-arbítrio só funciona até a página 5. Dali ela já não funciona mais. E porque se você resolveu que você não pode mais ficar na Terra, ou que você não aguentou mais e realmente forçou a sua passagem, você vai para um vale lá de gente sofrendo, agonizante e tudo mais. O Vale dos Suicidas, simplesmente, a pessoa que chega numa sintonia ao ponto de se suicidar, de não aguentar mais e tirar a sua vida, não acho que seja um ato de covardia. Eu acho que a pessoa ela tem que ser muito, mas muito, muito, muito corajosa para chegar a este nível, né? E eu vou dizer para vocês assim, só parar um pouquinho, porque eu estou muito próximo da parte da estrada aqui onde fica o recanto. E hoje realmente a estrada normalmente ela é calma, mas durante a gravação eles decidiram fazer um trânsito hoje bem forte aqui no meio do nosso canal. Então tá esse barulho de passo a passo aqui. Às vezes vocês veem no canal uma moto acelerando. Eu tenho um vizinho que parece que ele adivinha que eu vou gravar e ele passa com a moto acelerando. Hoje tá um trânsito de caminhão aqui. Mas isso porque eu moro no mato, hein? Isso que eu moro longe da civilização. Mas hoje está intenso. Bom, voltemos aqui ao nosso tema então. Então, quando as pessoas elas se jogam neste ato de amargura e não aguentam mais e cometem esse ato, que eu acho um ato até muito corajoso, muito forte, porque realmente é um ato extremo, e todo ato extremo exige coragem, exige desespero. Não sou a favor? Claro que não. Você está fazendo apologia ao suicídio? De jeito nenhum. Nem ao suicídio, nem ao homicídio, nem nada. Eu acho que nós não devemos nunca ceifar a vida de quem quer que seja, mesmo a nossa. Mas isso não pode ser inventado. O que acontece? As pessoas que estão vibrando nessa energia, o que acontece? Você vai para o outro plano e você vai encontrar pessoas que estão também em atitude de desespero, estão vibrando na mesma energia que você. E naquele plano ali você vai se encontrar com pares, pessoas que estão passando a mesma situação. E ali é que vai acontecer essa triagem da roda das encarnações. A roda das encarnações, para mim, é algo que é extremamente de uma veracidade tremenda. Eu acho que a grande verdade está na nossa roda da encarnação. Está realmente em reencarnar e reestar e estar aqui. Porque eu acho que quando a gente é muito uma coisa, a gente volta como aquela coisa que nós condenávamos para que nós possamos passar na pele aquilo que nós subjugamos em encarnações passadas. Então eu acho que quando você foi muito uma coisa, acho que você foi muito machista na outra encarnação, aí você vem como mulher nessa encarnação, entendeu? E assim sucessivamente, são exemplos. E aqui é que nós resolvemos tudo. Aqui nós transformamos em céu e inferno. Aqui é o nosso purgatório e também a nossa redenção e também o nosso céu. Aqui nós temos todos os sentidos aguçados. Nós temos a condição de sentir. Porque quando somos espíritos desencarnados, nós somos luz. Então nós levamos só a memória de tudo, afetiva, sentimental, de tudo. Então nós somos a memória do que fomos na Terra. Mas quando estamos encarnados, nós temos o poder de decisão e temos o poder de sentir uma coisa ou outra, que é o livre-arbítrio, a livre escolha. A nossa liberdade de escolha é que nos vai nos designar mais evoluídos ou menos evoluídos. Não a espiritualidade. E não quando você for espírito é que você vai para uma escola. Não, a grande escola é aqui.
Aí o que acontece? Nós deixamos de viver e de aproveitar a nossa encarnação, essa história que eu tenho com o nome, com este CPF, com esta digital, nós deixamos de aproveitá-la contando com o que vai acontecer. Ou então eu deixo de fazer um monte de coisas como espírito encarnado, temendo o que eu vou viver depois da morte, temendo o que eu vou ser, a punição depois da morte, sendo que a punição é aqui. Quando você vai só para outra dimensão e realmente você vai encontrar pares. Porque se as pessoas, depois de desencarnadas, se tornassem pessoas melhores, elas não reencarnavam cometendo erros nunca mais. Porque é muito falho dizer quando você vai para lá que os espíritos bons te acolhem, vão para lá, você vai para uma escolinha, vai para isso. Então se você vai para lá e vai para uma escolinha e estuda, você volta para a Terra burro de novo? Cometendo erros e tudo mais? Não, é para cá que você volta. Você vai para lá, se encontra aos pares e lá você tem, digamos assim, um julgamento mais ou menos do que é o que você tem feito, pesos e medidas, e reencarna novamente. E eu não acredito que você tenha lá, e o mais engraçado é que quando nós estamos no plano espiritual, nós não temos as coisas hierárquicas, né? Lá não tem reis nem rainhas, nem celebridades, nem anônimos. Somos simplesmente aquilo que fomos. Se você foi adorado por uma pessoa ou amado por milhões, nós temos a mesma vibração. Agora, se você for odiado demasiadamente por um ou por milhões, também é a mesma vibração. Então, o que acontece? O estado espiritual é o estado de mais igualitário entre os seres humanos. A gente é o estado onde a gente fica mais parecido um com o outro. Por quê? Porque nós deixamos de ter a livre escolha, porque já somos aquela energia que pintamos na Terra, e vou a frequentar aquele local, aquele ambiente, aquele estado vibracional, porque ali nós somos vibrações espirituais. Então, as vibrações, elas não conseguem penetrar outras dimensões, outras camadas. Você já viu que algo que vibra numa sintonia, ela só entra naquela corrente? Então, as correntes elétricas da polaridade positiva e negativa, elas só podem habitar aquela polaridade. Ela não pode entrar. Quando você entra em choque com outra. Então, nós somos a polaridade que nós vamos mais desenvolver depois de desencarnados. Mais encarnados é que nós temos o livre-arbítrio e a livre escolha. Então, se você está querendo fazer alguma coisa, faça enquanto estar vivo. Não pense na morte como uma redenção, não pense na morte como uma punição, não pense na morte como um estado evolutivo. Porque o teu momento de evoluir, o teu momento do certo e do errado é agora, é encarnado. O plano espiritual, ele tem missão com você. Por que que as entidades, as espiritualidades, e quando nós incorporamos os outros espíritos, eles vêm e passam mensagem? Porque nós vamos pegar espíritos vibracionais de dimensões diferentes. Talvez uma dimensão mais onde estão as pessoas mais bondosas, as pessoas mais acolhedoras, mais sábias, e elas vão nos conectar com a gente. E eu acredito, quanto mais sábio, mais evoluído, menos você vai encarnar na Terra, menos você vai precisar da necessidade de aprender. Você vê que os animais vêm para a Terra e eles têm uma vidinha deste tamanhinho. E nós, os seres humanos, né? Somente os nossos pets, os nossos cachorros, somente o cachorro. Vamos falar do cachorro, que é um grande amigo nosso. Então, ele vem para ali e a vidinha dele é muito pouco tempo com a gente. E a gente fica muito triste. Por quê? Porque eles vêm para a Terra para nos ensinar a amar. Eles são seres que já amam por si só. E nós, seres encarnados, viemos para a Terra para aprender a amar. Amar as coisas, amar o planeta, amar uns aos outros. Então nós precisamos aprender. Então a volta à Terra é sempre para reaprender, errar, reaprender. Só que os espíritos, por exemplo, os animais, eles vivem pouco mais tempo, porque a passagem deles é aqui, eles nos ajudam só a nos ensinar, eles já nascem sabendo amar incondicionalmente. Você quer saber quem te ama? Prende seu marido ou a sua esposa no porta-mala do carro,
por 3 horas e prende teu animal de estimação, lá, o teu cachorro. Quando você abrir o porta-malas, veja quem é que vai te morder e quem é que vai te lamber. Com certeza o cachorro vai te lamber e a pessoa que está lá vai querer te matar, vai estar assim. Por quê? Porque o cachorro, por mais que você fez aquilo, ele vai te amar. E porque ele já entende o amor como algo incondicional e o ser humano ainda não. Então, a roda das encarnações é muito importante. Ela é que vai ser redenção ou punição. Entendeu? Nunca o plano espiritual. Então, esse medo, pintar um vale de suicidas, pintar não sei o que, pintar não sei o que mais, essa ideia que muito, né, até mais os kardecistas gostam de pintar isso assim, né, porque os kardecistas gostam também de destilar um pouquinho do preconceito, né, tem muito preconceito quando se fala de espiritualidade. É muito chato, porque você começa, seres de mais grandeza, de menos grandeza, a entidade de Umbanda é disso, daquilo, mas ao mesmo tempo você vai lá e vai numa sessão espírita dessa, você só conversa, você só vê o espírito vir lá e contar o momento da morte. Nossa, como se fosse, sempre você vai ouvir aquilo. A psicografia também, quando a gente vê, é sempre em torno da passagem da morte, que é uma coisa evidente e natural do ser humano. E como se aquilo fosse a maior dor do mundo. E na verdade não é. Então seria a maior dor do mundo o nascimento. Porque você vem para a Terra realmente para sentir tudo. Sentir todas as emoções e tudo mais. Quando você nasce, é que você já nasce mesmo ali. E ali você vai passar o que tem que passar. Quando você vai para o plano astral, você já vai ali direitinho pelaquilo que você vibrou, pelaquilo que você se tornou encarnado. Ali você vai ficar naquele nicho, naquele quadradinho que você se formou, né? Você só vai passar de quadradinho e ir para outro, voltando aqui para a Terra e fazendo a coisa certa, da maneira certa, tendo boas opiniões. Por isso, aí o livre-arbítrio funciona. Porque senão esse livre-arbítrio fica muito falho. Se você tem a livre escolha, a mesma coisa as religiões. Eu não, tem que ser daquela religião. Se eu tenho que ser, eu não posso opinar. Se eu não posso opinar, acabou o livre-arbítrio. Então, já bate de frente. A mesma coisa, tal religião é errada. Errada? Mas se ela é errada, então eu já não posso escolher. Então, tá errado. Entenderam como é que é? Então, se nós respeitamos o livre-arbítrio como livre escolha, e principalmente aceitamos a roda das encarnações como princípio evolutivo, acabou. A gente tem que pensar principalmente no que está acontecendo aqui e valorizar a vida da melhor maneira possível, tentar ter as melhores opções, as melhores escolhas, aprender com a vida e saber que o sofrimento, o prazer e o amor estão aqui, neste plano. É aqui que você vai estar transformando o teu céu e o teu inferno. E a pessoa morreu, ela está muito melhor. Claro, ela vai para aquele nicho onde ela está acostumada. E outra, se você já vibra naquela energia, se você tem prazer em ser mal, se te botarem no céu, você vai ficar puto da vida. Não é? Você não tá naquela energia. Você vai sair daqui, eu vou lá ver um monte de anjinho tocando e eu sou uma pessoa aqui do balacobaco. Então você vai encontrar seus pares. Aí você volta na Terra para se reciclar, cada vez mais. E essa reciclagem é assim. O que acontece é o seguinte: você, quando volta, prova do mesmo veneno. As nossas encarnações são para isso. Você vem como aquilo que você prejudicou. A roda das encarnações é essa história. Não é lá do outro lado que você vai pagar. É aqui. Você danificou o planeta, você judiou, você matou, você estragou. Quando você voltar, você vai comer daquilo que você fez. Se nós destruirmos o planeta, nós vamos voltar aqui num planeta destruído. É nós que vamos usufruir do lixo que nós vamos deixar. Por isso que eu falo, o amanhã você não está deixando para outra pessoa, você está deixando para você. Nosso corpo físico tem um tempo de vida.
E mais, você troca de corpo e volta com um corpinho novinho, mas com um planeta velhinho, destruidinho, para você lá roer o osso. Porque você comeu a carne na encarnação passada. Nessa você vai ter só o osso, só o bagaço para roer. É assim que funciona. Então, por que nós temos que ter boas escolhas e sermos boas pessoas? Para que numa nova encarnação nós não viemos com a adversidade humana. Que você não venha adversário daquilo que você foi na vida passada. Quanto mais você erra na vida passada, nessa vida você vem adversário daquilo que você era contra. Então você vem provando do próprio veneno nesta vida. Então, você quando se mata, ou quando sai daqui, ou quando mata alguém, esse vale de sombras que eles pintam lá, na verdade não existe. Esse vale de sombras é aqui, porque você volta aqui para viver todos esses sentimentos de sombra, de dor e de tudo mais. E o que eles te colocam sempre, 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 sempre as religiões, eles pregam para você, você tem que ser bom para que você não pague depois que morra. O pagamento é aqui. Não perca seu tempo querendo ser bonzinho, entre aspas, para que quando você morrer você vá para um lugar bonitinho. Não. Você tem que ser bonzinho, porque senão você volta para cá adverso ao que você era. Você volta sendo aquilo que você condenava. Então é aqui que você vai pagar. Então a espiritualidade é maravilhosa, as entidades são maravilhosas, nós nos conectamos com essa coisa, mas o que eles querem nos contar, principalmente esses seres que já não vão encarnar ou não tiveram a possibilidade de vir na roda das encarnações, e eles estão no plano astral como entidades se comunicando com quem está encarnado, eles têm uma missão de tentar ajudar o encarnado a transformar no mundo melhor. Por quê? Porque ele vai estar evoluindo junto com você. Por isso que o nosso poder de escolha está entre os encarnados, não nos espíritos. Eles não são mais poderosos que você. Pelo contrário, o poder está nas nossas mãos. O poder de mudança está aqui. Eles estão lá para nos auxiliar e se auxiliar também, porque é uma missão evolutiva deles do outro plano, mas eles não têm como opinar aqui na Terra. Aqui eles só vão influenciar psicologicamente, através de mensagens, até os obsessores. Eles ficam assim tentando te manipular para que você faça, mas não é eles que fazem. Eles não conseguem. Se eles conseguissem, nós não precisaríamos de mais nada. Se os espíritos invadissem a Terra e comandassem tudo, eles não precisavam incorporar, eles não estavam nem aí pra gente. Eles já têm livre acesso aqui mesmo, eles podem usufruir de tudo que a Terra tem, mas eles não podem. Só podem através do corpo, da reencarnação. Então quem não consegue reencarnar, ou vem para cá para azucrinar, ou vem para cá para auxiliar. Ponto. São essas duas polaridades. Ou estão aqui porque não querem ir para o nicho certinho e querem ficar aqui e ficam vagantes. Isso é um sofrimento muito grande. Você querer fazer e não tem como, isso é um sofrimento. Então o umbral é aqui. É quando ele não se liberta da Terra. Umbral é a parte terrena, é um espírito que não consegue, que vive num lugar onde ele não consegue mandar, ele não consegue usufruir, ele não tem o direito de escolha. Então você está aqui preso num lugar onde você não tem direito de escolha. Então o nosso umbral é aqui. Aí ele tenta influenciar um encarnado para que ele sirva a ele. E um evoluído, ele desce aqui para tentar passar mensagens para que você conduza, faça o bem. Já que ele não pode usar a matéria para fazer o bem, então ele tenta te auxiliar com informações, com caminhos, com bondade. Então é dessa maneira que nós temos que trabalhar o espiritual. Doutrinar quem quer nos azucrinar, para que ele vá aguardar vá para o plano certo e de lá ele reencarne, e quem está aqui para nos auxiliar, para fazer o bem, ouvir as palavras, ajudar na evolução,
já que eles estão tentando nos salvar, essa polaridade. Então a espiritualidade é muito mais simples do que acontece, a valorização do plano encarnado tem que ser muito importante para você. As suas atitudes como encarnado vogam muito, os erros daqui vogam muito. Então quando você comete um crime hediondo, um homicídio, uma tortura, isso fica gravado. E principalmente quando você é matéria, por mais que você tenha eu já fui preso, tal, cumpri a minha missão, cumpri a minha pena pela pena dos homens, então eu tô liberto, eu tô fofo, eu tô isso. Não. Tá, não. Você não pode falar pela espiritualidade do bem. Você cometeu aquilo. Então o que vai acontecer? Mas então nunca eu vou poder me redimir? Vai poder se redimir, sim, claro que vai. Só que é o tempo que vai fazer isso e as suas atitudes em seguida. Porque a gente vê muitos assassinos que já cumpriram a pena na cadeia, voltam, aí viram pastores evangélicos, né? E eles começam a pregar aí, eu tô salvo e papapá, 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 e legal. Bacana. Tá fazendo bem? Não, não tá. Sabe por quê? Porque você tá dando um mau exemplo. Você tá dizendo que você pode matar, você pode estuprar, fazer tudo, e aí depois eu digo que eu tô redento e pronto, acabou. Não. Você vai ter obrigação, enquanto você sobreviveu aqui na Terra, de você estar dando bons exemplos, sim. Mas você tem que mostrar esse arrependimento diário. O que a gente vê é uma soberba de dizer, eu estou salvo. Não, salvo, meu querido, você não tá. Você está encarnado. Então, se você está encarnado, você não está salvo de jeito nenhum. Você está aqui cumprindo uma missão. Então, você tem que se demonstrar arrependimento. E esse arrependimento é fazendo obras e nunca se prevalecendo de que eu estou salvo, eu salvo fulano, eu não sei o que, eu abençoo. Não. Você tem que se mostrar 10 mil vezes mais a sua humildade, principalmente se penalizar por quem você agrediu, pelos pais, pelas mães, pela família que você destroçou, por tudo aquilo que você fez. Então, e não é martirizar-se, é se demonstrar realmente o arrependimento. Isso move muito através da humildade. O que a gente vê é um monte de bandido soberbo que depois que cometeu um crime, continua ainda se achando e achando, eu tenho que viver, porque já foi, já fiz. E aí, cadê a humildade? Cadê realmente a redenção? Cadê realmente o arrependimento? Você tem que consertar as coisas aqui. E consertar da maneira certa. Soberba só vai demonstrar o quanto você era cruel. E o quanto, se você tiver oportunidade, você faz de novo. E não adianta achar que no plano espiritual você vai pagar suas continhas. As continhas pagas aqui. A espiritualidade é maravilhosa, a espiritualidade é boa, porém a encarnação é que é a chave da solução. Enquanto estamos encarnados, estamos tendo a oportunidade de mudar. A mudança tem que ser através do tempo que nós pisamos na Terra. Não podemos fazer as coisas acreditando que é depois que passarmos do outro plano é que vamos colher os louros ou pagar os erros. É aqui. Aqui faz, aqui paga, aqui recebe. Quem deve paga, quem merece recebe. Ponto. É isso que está aí. Então a grande verdade é que o nosso equilíbrio, o yin e o yang aqui, o nosso bem e o mal é decidido na Terra. É aqui que nós vamos decidir. Se não ficou certo aqui, você vai voltar e vai voltar e voltar e voltar até você corrigir. Certo? Gostou? Chegou até aqui? Deixa seu like. Deixa seu comentário, se inscreve no canal para mais vídeos do nosso Palavra de Amigo. Fico muito feliz por você ter me escolhido para me ouvir e um beijo no coração de vocês.
cada vez mais vamos estar unidos e tentando encontrar uma verdade neste mundo nebuloso de mistérios. Beijo no coração de vocês e tchau, tchau!